Olá, hoje eu quero começar o programa apresentando uma suposta controvérsia bíblica nos Evangelhos. Os Evangelhos são os 4 livros do Novo Testamento que apresentam o ministério e a vida de Jesus. Porém, existem 2 textos que aparentemente são controversos ou mostram que há algum erro na Bíblia ou na tradução dela, quem sabe. Por exemplo, existe uma situação no ministério de Jesus onde ele cura, em Mateus, 2 cegos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 29, quando fala o seguinte, mais ou menos assim. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. E Jesus, naquele momento, se compadeceu daqueles homens e os curou. Agora, olha o que fala no livro de Marcos, o outro evangelho, nesse mesmo contexto. Está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, que diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava sentado, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Ora, se em Mateus diz que Jesus curou 2 cegos, e agora que em Marcos diz que curou apenas um cego, qual história é a certa? Por que a Bíblia aparentemente dá uns bola fora desse aqui? Vamos saber isso agora? Essa e muitas outras questões, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo, já começamos o programa Na Mira da Verdade ao vivo, agora são 21h05, estamos aqui ao vivo pela Rede Novo Tempo de Comunicação, que já nos conectamos com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e por você já estar aí conectados com a gente, para juntos estudarmos este livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E afinal de contas, com as suas dúvidas, com suas perguntas, com seus questionamentos, este programa existe. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, manda pra gente que nós vamos colocar na mira da verdade. Vamos começar cumprimentando meu amigo, professor, tá todo sorridente aí, professor? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, estava dando risada aqui com os amigos aqui. Mas é uma satisfação estar com toda a equipe, com você, amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha pela rádio também. E eu quero, amigo Tito, começar o programa mandando aqui alguns abraços especiais. Primeiro, um abraço para a Igreja Adventista de Rio Branco, no Acre, igreja do bairro do Bosque. Fiquei sabendo pelo amigo Manassés Queiroz e pela Cláudia, esposa dele, que vocês gostam muito do Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E um abraço também para 3 pessoas de Auriflama. O Alisson, José Felipe e Edim. 3 pessoas que também apreciam muito Na Mira. Que Deus guarde vocês, obrigado pelo carinho. E queremos muito que hoje a Bíblia continue ensinando verdades importantes e preciosas para cada um de vocês. E com certeza iremos aprender muito juntos nessa ocasião. Que Deus abençoe a todos. Professor, é um prazer estar aqui contigo hoje, viu? Mais uma vez. Obrigado, aí. amigo. É bom começarmos o programa aí e já preparados para responder as centenas de perguntas que chegam aqui no programa, viu? Então se prepare que já você vai estar na mídia. Eu queria também mandar um abraço para o seu Edinho, lá de Lavras, que está acompanhando o nosso programa aqui. Um abraço para o senhor, que está sempre ligadinho na Novo Tempo e acompanhando o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Bom, nós vamos abrir o nosso programa sobre um tema interessante, que é sobre essa aparente controvérsia dos evangelhos. Em Mateus, apresenta-se a história da cura de 2 cegos feitas por Jesus. E em Marcos,
contando-se a mesma história, apresenta apenas a cura de um cego, Bartimeu. Ora, se na Bíblia fala num livro em 2 cegos e no outro um cego só, professor Leandro Quadros, o que está acontecendo nos evangelhos aqui? Por que em um momento conta-se de uma história de um jeito e no outro conta-se de outro? Afinal de contas, isso daí não tira um pouco da credibilidade do livro sagrado? Porque eu não sei qual que é a história ou se é uma história da carochinha, realmente aconteceu ou não aconteceu? Como é que é, professor? Pois olha, essa questão é muito interessante, porque realmente muitas pessoas duvidam da veracidade da Bíblia por causa dessas diferenças que existem nos relatos dos evangelhos, por exemplo. O Tito leu para nós aqui, em Mateus 20 e 29, mencionam-se, versos 29 e 30, 2 cegos sendo curados por Jesus em um lugar chamado Jericó. Já quando vamos para Marcos capítulo 10, ali é mencionado apenas um cego. Só que essa não é a única ocasião em que os evangelistas aparentemente relatam um evento histórico de maneira diferente. Por exemplo, você vai para Mateus 8, 28 e você percebe aqui uma coisa interessante. Quando Jesus chegou num lugar chamado Gadara, aqui é dito o seguinte: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Aqui Mateus registra que 2 endemoniados vieram ao encontro de Cristo. Mas quando você vai para Marcos, no capítulo 5, você percebe que a história está um pouco diferente. Marcos capítulo 5, versos 1 e 2 afirmam o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Perceba que Mateus e Marcos, em mais de uma ocasião, divergem aparentemente em relação ao relato. Enquanto que Mateus menciona 2 pessoas endemoniadas vindo ao encontro de Cristo, Marcos menciona uma. E isso acontece também em relação aos cegos que vieram ao encontro de Cristo para que fossem curados por ele em Jericó. Como que nós explicamos essa aparente contradição? Primeiro eu vou lhe dar um exemplo prático do dia a dia para você compreender que isso aqui não é uma contradição. Imagine que você está assistindo um filme juntamente com o seu cônjuge ou com um melhor amigo. Vocês assistem o mesmo filme. E aí vocês vão fazer uma atividade, vamos escrever o que nós nos lembramos do filme. Com certeza, alguns detalhes vão chamar mais a atenção sua e outros detalhes mais a atenção do seu cônjuge. Se uma pessoa que não assistiu o filme pegar os 2 relatos de vocês, com certeza essa pessoa vai pensar que vocês estão falando de filmes totalmente diferentes. Mas isso não é realidade. Na verdade, vocês estão descrevendo o mesmo filme, só que como cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma percepção de realidade, é óbvio que algumas coisas vão chamar mais a atenção sua e outras coisas chamarão mais a atenção do seu cônjuge. Com os evangelistas aconteceu a mesma coisa. O evangelista é um repórter de Deus, diríamos assim. Ele está nos reportando, nos comunicando a mensagem de Deus. Na verdade, eram 2 cegos que vieram até Jesus. Mas para Marcos, o que chamou a atenção foi um deles. Em Mateus 8, quando se mencionam 2 pessoas endemoniadas, eram 2 que vieram ao encontro de Cristo. Só que de Marcos, uma chamou a atenção. Ambos os evangelistas testemunharam o mesmo filme, o mesmo evento, só que contaram detalhes diferentes, de acordo com a visão de mundo que cada um tem. Isso não é uma contradição, mas pelo contrário, isso mostra a veracidade da Bíblia. Em que sentido? Em a Bíblia ser a palavra de Deus e Deus permitir que a sua palavra seja expressa de acordo com a linguagem e a visão de mundo do profeta. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que quando Deus inspira um profeta ou um evangelista a escrever a Bíblia, ele não tira a individualidade do indivíduo. Ele continua sendo ele mesmo.
Então Deus inspira os pensamentos, as ideias, mas nós devemos esquecer que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus no imperfeito sotaque humano. A Bíblia tem dupla autoria. E por isso é mais do que natural que as verdades de Deus sejam expressas dentro de uma visão de mundo dos seres humanos, de acordo com a percepção que eles têm do mundo. E que a Bíblia tem uma dupla autoria, diríamos assim, nós podemos ler aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Veja, a Bíblia é a palavra de Deus, mas expressa em sotaque humano. Uma coisa que muitos críticos do Novo Testamento não informam ou não conhecem para informar as pessoas é que o Novo Testamento Não existe um livro antigo com mais confiabilidade que o Novo Testamento, por exemplo, que o Antigo também. Mas vamos nos deter no Novo, porque estamos falando dos Evangelhos. Cientificamente, amigo e amiga que nos acompanha, quanto mais cópias se possui de um documento original e quanto menor é o intervalo de tempo entre o original e a cópia, mais fiel é este documento. Por exemplo, os escritos de Platão, não possuímos nenhum original de Platão, mas a humanidade possui cópias, 7 cópias. E o intervalo entre algumas dessas cópias e o original é datado pela alta crítica como tendo 1.200 anos de intervalo entre o original e a cópia. Entretanto, o Novo Testamento é diferente. Não temos apenas 7 cópias do Novo Testamento, como dos escritos de Platão, mas aproximadamente 5.700 cópias. E o intervalo entre a cópia e o original do Novo Testamento não são 1.200 anos, como os escritos de Platão, mas há cópias com intervalo de 25 anos. Por uma questão de lógica e honestidade acadêmica, é óbvio que o Novo Testamento é muito mais confiável que os escritos de Platão. Entretanto, aqueles que são tendenciosos não questionam a veracidade dos escritos de Platão, mesmo havendo apenas 7 cópias e o intervalo de 1.200 anos entre a cópia e o original, mas eles questionam o Novo Testamento, possuindo 5.700 cópias e algumas dessas com um intervalo entre elas e o original de 25 anos. Não há dúvida, amigo que nos acompanha, que a Bíblia é perfeitamente confiável e veraz. A Bíblia possui uma precisão de mais de 99%. E por isso podemos afirmar sem sombra de dúvidas que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, obviamente, na imperfeita linguagem, no imperfeito sotaque humano. Muito bem, professor Leandro Quadros. Eu queria destacar que essa pergunta foi mandada pela irmã Cileda. Ela é de Maceió, Alagoas. Ela mandou a semana passada, nós abrimos o programa com essa pergunta. Ela é da Presbiteriana e eu queria mandar um abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana que estão ligadinhos no programa Na Mira da Verdade, bem como todos os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Católica, os nossos queridos irmãos da Igreja Renascer, os irmãos que estão conectados com a gente através aqui da TV Novo Tempo, os nossos irmãos da Igreja Universal, enfim, onde quer que você esteja, não importa a sua denominação religiosa, este programa tem o objetivo de apresentar a palavra de Deus. Se você é um amante deste livro sagrado, se você é um curioso deste livro, o livro mais vendido em todo o mundo, se você quer saber o que esse livro tem para dizer para cada um de nós, portanto, continue com a gente aqui no programa Na Mira da Verdade. Para você mandar as suas dúvidas, para você mandar as suas perguntas para o nosso programa, basta você enviá-las pelo SMS. O nosso número é 12 9156 6972. Você manda e eu recebo aqui na hora, como acabei de receber aqui do final 3855. E assim muitos outros que estão mandando para a gente aqui. Você também pode
através do nosso blog, entrar no nosso blog e mandar a sua pergunta, e eu recebo aqui online. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ou então, através das redes sociais, Twitter, @Na Mira da Verdade, e Facebook, namiradaverdade.nt, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas, que elas estarão na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. A pergunta que chegou aqui pelo nosso... Opa, estão ligando aqui. A pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS já saiu porque ligaram aqui nesse telefone que não é para ligar. Mas vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, muito bem. Quem mandou essa pergunta foi o Emerson, ele é de Indaiatuba. Um abraço aí para Indaiatuba que está acompanhando o programa. E ele diz o seguinte: procurei por muito tempo um programa como este, Na Mira da Verdade, e encontrei. Admiro muito esse programa, graças a Deus. Não perco nenhum. E a pergunta dele é o seguinte, realmente devo guardar o dia de sábado? E foi com vocês que aprendi isso, vendo também o pastor Ivan Saraiva. Mas o que devo e o que não devo fazer nesse dia que Deus separou como santo? Me ajude a guardar, ou melhor, me ajude a agradar a Deus com os meus atos nesse dia. É importante a gente ver a sinceridade das pessoas, professor. É muito bom. Não só esse SMS, como outros que chegaram aqui, as pessoas estão aprendendo, descobrindo essa verdade que é viva até hoje, do quarto mandamento, que que Deus pede para que a gente guarde esse dia tão especial que Ele separou para a gente, mas na verdade eles não entendem o que pode e o que não pode fazer. Afinal de contas, lá no Velho Testamento tem uma série de ordenanças, algumas coisas assim extremamente radicais, e aparentemente hoje não é assim. Afinal de contas, tem um formato de como guardar o dia de sábado, professor? O que a palavra de Deus nos apresenta. Emerson, muito obrigado, Emerson, por seu carinho para com o programa e pela sua pergunta muito sincera. Com certeza Deus vai dar a resposta que você precisa. Primeiramente, devemos nos lembrar de que a observância do sábado faz parte do quarto mandamento da lei de Deus, tem a ver com a adoração a Deus, não é? E que a observância do sábado ou de qualquer outro mandamento dos 10 mandamentos não dá um passaporte para o céu. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo, como lemos em Efésios 2, 8 e 9. Entretanto, quando uma pessoa aceita a Cristo como seu Salvador, ela automaticamente o aceita como Senhor. E ao aceitá-lo como Senhor, é óbvio que a pessoa vai guardar o dia do Senhor em demonstração de a sua aceitação do senhorio de Jesus Cristo. Quando nós lemos Mateus 12, 8 e Marcos 2, 27 e 28, percebemos que o dia do Senhor é o sábado e não é o domingo. Isso não há nenhuma dúvida na Bíblia, não é? Entretanto, como observar o sábado? Primeiramente, amigo Emerson, eu vou ler para você um texto de Isaías 58, 13, que dá o primeiro passo para observarmos o sábado de maneira correta e agradável. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Veja que texto bonito. Diz aqui que o sábado, primeiramente, tem que ser um dia de delícia, ou, em algumas outras traduções, um dia de deleite. A observância do sábado tem que ser prazerosa. E para que a observância seja prazerosa, a Bíblia dá algumas dicas muito interessantes. Aqui mesmo em Isaías 58, 13, diz assim, que não é para fazermos o que bem quisermos e não falarmos futilidades, ou seja, o dia de sábado é um dia para falarmos especialmente das coisas espirituais e que tem a ver com a nossa salvação. Quando vamos, por exemplo, para Atos 16, 13, percebemos que o apóstolo Paulo tinha uma forma de guardar o sábado muito interessante. Além de não falar assuntos do dia a dia e corriqueiros, os nossos temas de conversas no sábado devem ser outros. Lemos em Atos 16, 13, Paulo observando o sábado num território pagão,
ele mostra uma metodologia interessante. Diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Veja, no dia de sábado, Paulo foi para um lugar em meio à natureza, próximo a um rio, para que ao ouvir o som da natureza, a sua mente descansasse e ele pudesse contemplar com mais facilidade as obras do Criador e para que ele pudesse também ouvir melhor a voz do Criador através da natureza. E neste momento ele aproveitou também para ensinar a palavra de Deus a algumas pessoas que se reuniram ali. Quando você lê Lucas 4,16, você percebe que Cristo gostava de ir à sinagoga aos sábados. E no verso 31 de Lucas 4, ele gostava de ler. Em Mateus 12,12, você percebe que Cristo dizia para as pessoas fazerem o bem aos sábados. Não observar os sábados da maneira fanática dos fariseus, mas dedicar esse dia para fazer o bem ao próximo de modo mais intenso do que você já faz durante a semana. Então essas são algumas dicas, e você vai também para Êxodo 28-11, lá diz que não devemos fazer nenhum trabalho do dia a dia, do cotidiano. Devemos repousar a mente, o corpo, para prestarmos uma adoração mais íntima com o nosso Deus. E lembre-se sempre, quando você observa o mandamento de Deus, você sempre vai ser o mais beneficiado. Eu, por exemplo, um dos maiores prazeres da minha vida familiar é em cada sábado eu poder separar aquele dia só para minha esposa e minha filhinha. Vamos à igreja, comemos uma comida diferente no sábado em casa, vamos em algum parque contemplar a natureza, cantamos músicas sobre Cristo para nossa filha, e hoje é comum a nossa filhinha de 2 anos e 6 meses, ela canta quase todos os dias assim, aquela musiquinha. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. Então não é maravilhoso você como pai perceber que ao você mostrar que o dia de sábado é um dia especial de adoração a Deus, não é maravilhoso você ver que o seu filhinho aprende isso e que ele aprende a amar a Deus e a religião a partir da infância? Muitos questionam os adventistas e judeus por guardarem o sábado, mas eu pergunto, será que ensinar o seu filho sobre o verdadeiro dia do Senhor não é mais eficaz do que a forma como muitos guardam o domingo e que na verdade não o guardam? Isso é para nós pensarmos e refletirmos como cristãos sinceros e que queremos fazer a vontade de Deus. Muito bem, professor. As perguntas não param de chegar aqui, chegam de todos os lugares, pelo nosso blog, pelo nosso Twitter, pelo nosso SMS. Obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua participação. E eu queria dizer que para você participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta para o nosso torpedinho. Nosso SMS, o número é 1291566972, eu recebo aqui na hora, pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e pelo Twitter e o Facebook. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade e o Facebook é namiradaverdade.nt. Temos uma pergunta aqui, professor, que chegou pelo nosso Twitter, bastante interessante, e ela diz o seguinte, quem mandou foi o Eduardo Feitosa, e ele pergunta o seguinte, o que quer dizer a ressurreição especial que é mencionada em Daniel 12, versículo 2. Quem vai ressuscitar neste momento, pouco antes da volta de Jesus? Lá em Daniel, no capítulo 12, o verso 2 diz o seguinte, muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Professor, essa ressurreição é algum tipo de ressurreição especial ou de fato é a ressurreição que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus? E se é que vai ter algum tipo de ressurreição especial, professor? Pois olha, amigo Tito e nosso querido amigo Eduardo que nos enviou essa pergunta é muito interessante. Realmente a Bíblia menciona ressurreições especiais antes da volta de Cristo e também ressurreições gerais. Por exemplo, uma outra ressurreição especial mencionada na Bíblia está em Apocalipse 1:7. Aqui diz assim, eis que ele, Jesus, vem com as nuvens e todo olho verá
até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Aqui menciona-se que quando Cristo voltar, todas as pessoas verão a Cristo vindo sobre as nuvens do céu, inclusive aqueles que o traspassaram, ou seja, aqueles que contribuíram para a morte dele na cruz e que não se arrependeram. Eles serão ressuscitados um pouquinho antes para verem Jesus voltando. E vão receber o castigo, é óbvio. Essa é uma das ressurreições especiais. A outra é essa mencionada pelo Eduardo em Daniel 12:2. Alguns justos também ressuscitarão um pouquinho antes ali, né, para verem também Jesus voltando. Já as duas ressurreições gerais, você pode ler, por exemplo, em João 5, 28 e 29, ali diz que alguns ressuscitarão para a vida e outros para a morte eterna. E aí você lê Apocalipse 24 e 5 e você percebe que entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, há um intervalo de 1000 anos. Jesus vem, ressuscita os justos, leva-os para o céu, de acordo com João 14, 1 a 3. Passa-se 1000 anos no céu e quando a cidade santa de Deus desce até a nova terra, os ímpios, os maus são ressuscitados para receberem o castigo e a destruição eterna. Então você leia João 5, 28 e 29 com Apocalipse 24 e 5 para você perceber esse intervalo entre as ressurreições gerais. Então existem realmente as duas ressurreições parciais, especiais, e as duas ressurreições gerais, separadas por um intervalo de 1000 anos. Ok, professor. Mais uma vez, nós queremos agradecer agora um público especial que está nos assistindo e participando do nosso programa. São os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Nós temos 17 rádios espalhadas pelo nosso país e nesse momento estão conectados com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência também aqui no programa Na Mira da Verdade. E antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu queria dizer para você que a semana que vem, dia 9 de abril, o Na Mira da Verdade vai ser especial. Nós vamos ter aqui a segunda edição do programa Todos na Mira. Terão a participação de 5 pastores aqui da TV Novo Tempo, preparados para receber as suas perguntas. Portanto, a semana que vem, Todos na Mira. Professor Rodrigo Silva, Luiz Gonçalves, Kleber Gonçalves, Arilton Oliveira e Leandro Quadros estarão aqui para responder as suas perguntas. Então anote aí, não perca, avise os seus amigos, participe do programa. Serão 3 horas de duração o programa para sanar todas as suas dúvidas. A semana que vem, às 9 da noite, o programa especial Na Mira da Verdade, a segunda edição do Todos na Mira, tá bom? Não sai daí não, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Este é o programa Na Mira da Verdade. Suas perguntas, suas dúvidas bíblicas respondidas à luz da Palavra de Deus. Se você tem aí algum questionamento, se você está zapeando a sua televisão e caiu neste programa, este é um programa onde você pode tirar as suas dúvidas sobre a Palavra de Deus. Se você tem alguma coisa que você não entende direito na Bíblia, manda sua pergunta para a gente, que a gente coloca na Mira da Verdade e responde à luz da Palavra de Deus, este livro sagrado que é o nosso manual de sobrevivência, tá bom? Para participar, basta mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972, eu recebo aqui, ou então acessando o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Acesse lá, você vai ver que do lado direito tem um espacinho para você preencher a sua pergunta, dizendo que o programa está ao vivo e eu recebo na hora. Ou então através do nosso Twitter e do nosso Facebook. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade e o nosso Facebook é namiradaverdade.nt. Portanto, participe, você tem várias formas de participar e mandar a sua pergunta para a gente. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Rafael, ele é de Maracassumé, no Maranhão, e ele pergunta o seguinte, professor Leandro Quadros: por que a serpente do Éden, que foi incorporada por Satanás, teve que ser punida? Ou seja, se arrastar pelo chão e comer do pó da terra? Porque os animais sofrem e morrem, sendo que foi o homem quem pecou?
A gente percebe aí com esse questionamento, professor, e deixa claro para a gente que com o pecado, a natureza toda sofreu. O homem cometeu o pecado, mas os animais sofrem até hoje, a natureza sofre até hoje. Não seria controverso também da parte de Deus simplesmente permitir que isso acontecesse, professor? Na verdade, Tito, quando vamos à Bíblia, querido amigo que nos enviou essa pergunta, percebemos que o pecado realmente é tão devastador que ele afetou tanto os seres humanos quanto o planeta Terra. Então, o ser humano, quando foi afetado pelo pecado, isso afetou também diretamente os animais, porque, de acordo com Isaías 59:2, o pecado afasta o pecador de Deus. Esse afastamento entre Deus e o ser humano, além de prejudicar o ser humano, obviamente prejudicou os animais, porque o ser humano não estando ligado a Deus e Deus não podendo permanecer com o ser humano em um relacionamento mais profundo e íntimo como era antes do pecado, é lógico que toda a criação seria afetada. Isso nos mostra realmente que o pecado é terrível. Aqui você lê em Romanos 8:18, por exemplo, o seguinte, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Não é que Jesus volte e transforme tanto o ser humano quanto salve a própria natureza. E aí você vai aqui para o versículo 22 e é dito o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, realmente, o pecado, a separação entre Deus e o ser humano afetou inclusive as coisas criadas, de modo que a natureza, mesmo sendo uma das formas de Deus se revelar, ela não é uma revelação perfeita de Deus, porque hoje ela está corrompida pelo pecado. Então, em Gênesis capítulo 3, ao mesmo tempo em que Deus estava punindo Satanás, ou melhor, dando juízo sobre Satanás por ele ter enganado Adão e Eva, ele estava descrevendo os resultados que o pecado trariam sobre a criação. E Deus foi até misericordioso em permitir isso, porque, de acordo com Gênesis 3, antes de Deus proferir a maldição e a consequência sobre a serpente, ela não rastejava. Agora, você imagine hoje num mundo pecaminoso como o nosso, cheio de serpentes venenosas, se esses animais fossem alados, como eram no princípio no Jardim do Éden. A coisa ia ser mais complicada, não é? Então, não tenha dúvida alguma. Quando ali em João 12:31, Cristo falou que Satanás se tornou o príncipe deste mundo, é óbvio que ele também, Satanás, afetaria a natureza em consequência do pecado, não é? Muito bem, professor. Chegou aqui um torpedinho SMS para a gente. Essa é uma pergunta que já apareceu aqui no programa algumas vezes, mas é importante a gente tirar essa dúvida, porque sempre novas pessoas estão acompanhando o programa e mandando suas perguntas para a gente. Essa pergunta quem mandou foi deixa eu ver aqui, o Jonathan. E a pergunta dele é a seguinte: a palavra de Deus, professor, afirma em 1 Samuel 15:29 que Deus não mente, não se arrepende e não muda de ideia. Mas a Bíblia nos diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem e também diz que Deus se arrependeu de ter instituído Saul como rei. Está lá no verso 25. Agora, no verso 35 de Isaías. Não, eu acho que ele errou aqui o texto. Mas enfim, professor, a Bíblia realmente fala de algumas vezes que Deus, aparentemente, pelo menos está escrito, que Deus se arrependeu. Se arrependeu de criar o homem, por ocasião, antes um pouquinho do dilúvio, se arrependeu de colocar Saul como rei de Israel. Agora, lá em Samuel 25, 1 Samuel 15, 29, diz que Deus não se arrepende e não muda. E aí, professor? Como que a gente explica isso para o nosso telespectador, baseado na palavra de Deus? Muito boa essa pergunta. Nosso amigo Jonatas, nós lemos aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, o seguinte: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Para você compreender essa aparente contradição, por exemplo, aqui
menciona-se que Deus se arrependeu. Já nesses textos que Jonathan citou, bem como Números 23, 19, lá diz assim que Deus nem é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Para você entender essa aparente contradição, você tem que compreender que a palavra arrependimento, ela é diferente no hebraico. Ela não é uma expressão só que aparece na Bíblia. Aqui em Gênesis 6, por exemplo, quando fala do arrependimento de Deus, o significado aqui é que Deus sentiu um profundo pesar por ter que destruir as criaturas que ele havia criado por ocasião ali, iria destruir por ocasião do dilúvio. Então aqui a palavra arrependimento se refere ao pesar de Deus por ter que destruir as suas obras. Agora, quando você vai ao livro de Jonas, no capítulo 4, versos 9 em diante, você percebe que Deus se arrependeu do mal que ia fazer sobre Nínive. Na verdade, ali o arrependimento não é uma mudança nos conceitos de Deus, é uma mudança na sua forma de lidar com o pecador. Deus não se arrepende no sentido de errar, de mudar os seus conceitos. Ele tem um conceito, um princípio sobre algo e aí ele se arrepende em relação àquilo. Não, Deus não se arrepende nesse sentido. Agora, Deus se arrepende no sentido de mudar a sua maneira de lidar com o pecador. E isso é muito claro no livro de Jonas, quando percebemos que Deus diz que iria castigar a cidade de Nínive por causa dos crimes que ela cometeria, mas depois que os ninivitas se arrependeram, no capítulo 4, não é, de Jonas, Deus fala assim, Deus se arrependeu do mal que faria. Os conceitos de Deus foram inalterados, ou seja, Deus continuou odiando o pecado e o homicídio dos ninivitas. Entretanto, Deus mudou a forma de lidar com o pecador porque esse se arrependeu. Então, o arrependimento divino, em certos textos, expressa a mudança de Deus no seu trato para com o pecador, mas jamais na mudança de seus conceitos. E por isso, não há necessariamente uma contradição. Basta compreendermos o termo arrependimento como é empregado em seu referido contexto. Ok, professor, muito bem. Bom, as pessoas estão participando aqui das nossas redes sociais, tanto Twitter como Facebook. Eu tenho uma pergunta interessante aqui que está tanto no Twitter como também no Facebook. Quem mandou, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, Ibaral Vicentino. Ibaral, que já assiste o nosso programa desde a época que nós fazíamos o programa pelo Twitter. A sua pergunta está na mira da verdade agora. Primeiro, professor, eu quero lhe perguntar o seguinte: tem algum tipo de diferença entre o templo e a igreja hoje? Segura essa daí. Eu vou ler a pergunta do Iberal aqui. Boa noite. Em Atos 3, Pedro e João pregavam e curavam no templo, em Jerusalém, assim como Jesus fazia. Paulo, em sua epístola para os primeiros cristãos, repetidas vezes mencionou o templo e usou seus símbolos para ilustrar o evangelho de Jesus Cristo. De fato, o próprio Paulo visitava o templo de Jerusalém frequentemente. Em Atos, no capítulo 21, verso 26 e no capítulo 22, Paulo teve uma visão de Jesus Cristo enquanto orava no templo, o qual o Senhor dava para ele o mandamento de deixar a cidade e começar a pregar para os gentios. Por isso, Paulo veio a ser conhecido como apóstolo dos gentios. Em Apocalipse 7:15, professor, podemos ver que aqueles que são salvos servem a Deus em seu templo, dia e noite. Por que não temos templo como os dos primeiros cristãos? E digo mais, como uma igreja como a Adventista do Sétimo Dia, que se diz remanescente, não possui templos, mas sim igrejas ou casas de oração. Olha aí, professor, por isso eu lhe perguntei, qual a diferença básica entre o templo que Deus orientou que fosse feito e a igreja de hoje? E se existe problema em não se ter o templo, não se adorar a Deus no templo? Enfim, a pergunta do nosso irmão Iberal, como é que fica? Na verdade, não existe uma diferença substancial, não é? Templo e igreja, se você se referir ao aspecto físico, é a mesma coisa.
né? Simplesmente mudou a nomenclatura. Na verdade, na Bíblia, o termo igreja, eclesia, não se refere ao lugar em si, à construção física, mas se refere ao grupo de crentes que estão ali. Então, esse grupo de crentes, eclesia, estão se reunindo num templo. Então, agora, professor, biblicamente, o simbolismo do templo tem alguma coisa a ver, uma necessidade para se adorar a Deus hoje? não tem por dois motivos. Primeiro, porque em Lucas 4,16 é dito o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Se nós vamos levar ao pé da letra por nomenclatura, então todo cristão deve ir em sinagoga. Hoje não deve ir em templo e nem igreja. Então não é uma diferença substancial. Uma outra coisa, um segundo motivo, encontramos em João 4, 23 e 24, não é? Aqui Jesus mostra que a adoração a Deus envolve muito mais do que simplesmente estar num lugar. É muito importante estar no lugar. Lembremos de uma coisa ali em Hebreus 10, 25, quando Paulo fala, não deixemos de congregarmos. Não nos esqueçamos que a maioria dos lugares onde os cristãos congregavam, no século I e depois também, e um pouquinho antes, não era em templos, era em casas. Você lê ali Romanos 16, Paulo saudando os cristãos que se reuniam em casas. Então Deus não está preocupado se é templo, se é sinagoga, se é casa, ou se o nome do templo é igreja. Para Deus isso não é indiferente. Olha o que diz aqui, por exemplo, João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está realmente aqui refutando uma ideia de que os judeus diziam que Deus só deve ser adorado em um lugar e os samaritanos diziam que devia ser adorado em outro. E aí Cristo fala o seguinte, não. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se você estiver num templo, dentro da sua casa, caminhando na rua, se você adora a Deus em espírito, isso é o que importa para Deus. Então, biblicamente, este é o princípio de adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade, independente do lugar onde você esteja. Muito bem, professor. Estava dando uma olhadinha aqui no nosso Twitter, muita gente participando aqui com a gente. Muito obrigado, você que está conectado com a gente através do nosso Twitter e também do Facebook. Nós temos aqui milhares de pessoas que estão conectadas com a gente, mandando suas perguntas. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu quero aproveitar então esse momento e apresentar para você o curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. Essa revista aqui, vou abrir uma novinha aqui para mostrar para você. Essa revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa é uma revista, ou melhor, é um curso bíblico em formato de revistas. São 16 temas que nós apresentamos aqui e no final de cada tema você tem um pequeno questionário para preencher sobre aquilo que você aprendeu lendo. É um curso bíblico gratuito que você vai fazer aí na sua casa. E para você receber essa revista, você não vai pagar nada por ela, basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver lá do lado direito que tem o desenho dessa revista aqui, É só você clicar lá, está escrito assim, revista gratuita. Você clica lá, preenche o seu endereço, os seus dados com o seu endereço, e você vai receber aí na sua casa gratuitamente essa revista, sem pagar nada. É um presente do programa Na Mira da Verdade para você. Você tem acompanhado a TV Novo Tempo, você tem percebido que todos os programas nós oferecemos um curso bíblico. E esse aqui é o curso bíblico que nós oferecemos, Verdades para o Tempo do Fim, no programa Na Mira da Verdade. Afinal de contas, nós estamos vivendo em um tempo que está no seu final. E esse curso bíblico é simplesmente fantástico para a apresentação desse tema para você, tá bom? Então, escreva hoje, entre lá no nosso blog e receba gratuitamente essa revista Verdades para o Tempo do Fim. Professor Leandro Quadros. Vamos, irmão. Mais uma pergunta aqui para o nosso blog para você. A pergunta é o seguinte, essa pergunta veio de Anápolis, Goiás. O Wilder Amorim diz o seguinte, os dispensacionalistas, é isso? Dispensacionalistas? Eu acho que é isso. Isso Escreveu errado aqui. Os dispensacionalistas dizem que haverá um arrebatamento secreto para o céu, chamado de bodas do Cordeiro.
E vocês dizem que não será secreto, mas visível por todos, justos e ímpios. Me diz como fica as promessas para Israel citada em Isaías 2:3, que Jesus vai reinar literalmente nesta terra, ou esse reinado é apenas celestial? E aí, professor? Afinal de contas, vai haver o arrebatamento secreto ou não? E outra coisa, Deus vai reinar aqui no planeta Terra? Como é que é isso aí? São duas perguntas. Muito boa essa pergunta. Primeiramente, aqui em Tessalonicenses 4, 16 e 17, fala sobre a segunda vinda de Cristo da seguinte maneira: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, a volta de Cristo é acompanhada ao som de trombetas, da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. Ou seja, arrebatamento secreto é uma coisa antibíblica, é uma heresia, e quem acreditar nisso vai estar totalmente despreparado para a volta de Cristo. Quando lemos Mateus 24, 30 e 31, ele é dito que Cristo, na sua segunda vinda, vem com todos os anjos. Não há nada de secreto. Apocalipse 1:7, vem com as nuvens e todo olho verá. Então, primeiro ponto, o arrebatamento secreto é antibíblico. Segundo ponto, em relação às profecias de Israel, devemos lembrar de uma coisa. Quando lemos Gálatas 6,16, percebemos que o Israel de Deus é muito mais que um povo, que uma questão tribal, é muito mais que uma tribo. As promessas que não se cumpriram com o Israel literal, elas vão se cumprir de uma forma mais plena e ampla com o Israel espiritual. Olha o que diz Gálatas 6,16, Paulo, um judeu falando: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Paulo está dizendo aos Gálatas que todos os cristãos eram o Israel de Deus. O problema do dispensacionalismo, ou seja, a teoria de que Deus lida de maneiras diferentes com a humanidade em diferentes dispensações ou eras, o problema é dizer que Deus tinha um plano para o Israel literal e tem outro plano para a igreja. Isso não é bíblico, amigo que nos acompanha. A igreja é a continuação do Israel, porque Paulo chama os cristãos de Israel de Deus. Então, realmente, Cristo vai ter um reino aqui neste mundo, entretanto, de acordo com Apocalipse 20 e Apocalipse 21, é depois de um período chamado 1000 anos. E as profecias da nova terra que não se cumpriram com Israel literal, se cumprirão com Israel espiritual, que engloba tanto os que viveram na época do antigo Israel, quanto a igreja. Então nós não podemos separar Israel da igreja. Na verdade, um é a continuação do outro. E eu recomendo que você se aprofunde nessa questão, porque muito da sua teologia, da sua compreensão sobre a forma como Deus lida com o pecador na história vai mudar se você perceber que a Bíblia não ensina nada a respeito dessa teoria dispensacionalista. Muito bom, professor. Obrigado aí pela sua resposta. Eu queria deixar agora aqui um recadinho, tenho que dar um recadinho para você. A Novo Tempo tem feito uma caravana Novo Tempo que tem ido às igrejas espalhadas pelo nosso Brasil aí. E neste sábado, a caravana Novo Tempo vai estar na cidade de São Paulo, mais precisamente na Igreja Adventista de Moema. O endereço lá é Avenida Xibará, número 185, no bairro de Moema. E estarão lá presentes Darleide Alves, o pastor Arilton Oliveira, pastor Odailson Fonseca, o pastor Hamilton Menezes, da Rede de Rádio Novo Tempo, a Alessandra Guimarães, do Educação, a Meire, do Novo Campo, a Ana Lima, da Revista Novo Tempo. Vai estar uma equipe toda lá, fazendo uma programação toda especial na cidade de Moema, ou melhor, na Igreja de Moema, na cidade de São Paulo. Então, sábado que vem, dia 6, a caravana Novo Tempo vai estar na Igreja Adventista de Moema. Se você quer lá conhecer os apresentadores da TV Novo Tempo, vai lá.
O endereço é Avenida Chibaraz, número 185, Moema, São Paulo, tá bom? E estaremos também em outras cidades do Brasil aí e a gente vai dar dica aqui para você, tá bom? Professor Leandro Quadros, vamos, nosso meu amigo. programa já está chegando ao final, nós temos apenas 4 minutos, mas ainda dá tempo de colocar mais uma pergunta para você, meu amigo. Você está na mira e vai responder essa agora. Olha só o que chegou aqui pelo SMS, professor. Onde estavam as pessoas que ressuscitaram na hora da ressurreição de Jesus e só saíram no domingo? Afinal de contas, Jesus, quando ressuscitou, ele também ressuscitou pessoas, professor? A Bíblia me parece que fala alguma coisa sobre isso. Afinal de contas, onde estavam essas pessoas e quem eram essas pessoas? Essa pergunta é muito interessante. Eu vou ler aqui Mateus 27, 51 e 52 e vamos entender isso. Naquele momento, quando Cristo aqui tinha morrido, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Na verdade, no texto grego, o sentido é um pouquinho diferente. Quando Cristo morreu, realmente houve uma comoção na natureza e os sepulcros, a terra tremeu e os sepulcros se abriram. Em seguida, quando Cristo ressuscita, aí sim ressuscitam pessoas que aparecem na cidade de Jerusalém e, obviamente, de acordo com o verso aqui 53, do capítulo 27, elas aparecem a muitos para que esses muitos acreditassem na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia realmente não menciona quem são essas pessoas. Agora, um outro texto interessante nós encontramos ali em Efésios 4, 8 e 9. A lei diz que quando Cristo subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aquelas pessoas que estavam cativas na morte. Então, essas pessoas que ressuscitaram com Cristo, para testemunharem sobre a ressurreição dele, essas pessoas foram, de acordo com Efésios 4, 8 e 9, foram levadas para o céu como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Eles são um símbolo, uma representação da totalidade de justos que será ressuscitada por ocasião da volta de Jesus Cristo. Muito bem, professor. Eu ainda quero colocar mais uma pergunta para você, que é o Rogério Azuaga, de Mairiporã, que pergunta o seguinte. Em Apocalipse 7:3, o anjo diz ao outro para não danificar a terra até que todos os servos de Deus sejam assinalados. Haveria alguma evidência clara de qual seria essa marca? Ou o que Deus levaria em consideração para reconhecer os salvos? Olha aí, professor, que pergunta interessante, só que você não vai responder essa pergunta sozinho, meu amigo. Você vai estar a semana que vem no programa Todos na Mira, juntamente com Rodrigo Silva, Luiz Gonçalves, Kleber Gonçalves e Arilton Oliveira, respondendo as mais diversas questões aqui do programa Na Mira da Verdade. Todos na Mira. E você vai responder juntamente com seus colegas aí. Quero ver como é que vocês vão se sair aí, porque serão mais de 2 horas, serão 3 horas de programa aqui respondendo todas as dúvidas. Não só na Novo Tempo, na TV Novo Tempo, como também na nossa rede de rádios. Portanto, professor, se prepare, porque vem chumbo grosso aí a semana que vem para Todos na Mira, hein? Segura aí, você e seus amigos, meu amigo. Vamos ver como é que vocês vão sair. Infelizmente, o nosso programa hoje já chegou ao final e a gente tem que se despedir aqui, meu amigo. Tá bom, meu amigo. Um abraço, Tito, a você. Um abraço, amigo telespectador, amiga ouvinte que nos acompanha. Que Deus abençoe a você. E na próxima semana nos encontramos ao vivo aqui na Rede Novo Tempo, no programa Todos na Mira. Será uma grande honra contar com as suas perguntas e com a sua participação. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, não é a TV Novo Tempo, a Bíblia é quem terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. Semana que vem, Todos na Mira. E lembre-se, suas dúvidas e seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Tchau.